tem um problema que ninguém está percebendo. Está aumentando o número de pessoas no Brasil que se descrevem como desigrejados. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje aqui, que está há 6 meses agendado aqui. Doutor Rodrigo Silva, renomado arqueólogo, teólogo, professor universitário, diretor do Museu de Arqueologia Bíblica. Revela a profundidade da Bíblia com evidências históricas e arqueológicas. Autor, também palestrante, desmistifica conceitos complexos, conectando a história bíblica à geopolítica e ao desenvolvimento pessoal. Rodrigo, deixa eu te perguntar sobre o crescimento dos evangélicos. Hoje, quase 60 milhões de evangélicos no Brasil. Por que tu acha que essa religião cresceu tanto? Bom, há várias análises que os sociólogos fazem, não é a minha área de pesquisa, mas eu posso reproduzir o que eles têm dito. O catolicismo, durante um tempo, o catolicismo ficou no Brasil muito tímido. Existe uma curva, há vários autores que assumem a autoria dessa curva, então alguns falam a curva de Feiner, outros usam outros teóricos, que é uma curva que analisa todos os movimentos sociais, políticos, religiosos, que quando começa com os pioneiros, ele tem uma grande ênfase, vamos crescer, empresa é assim, depois ela entra num platô, depois ela fica institucionalizada demais e começa a descer a serra. Então, aplicando essa curva ao catolicismo brasileiro, houve uma época em que os padres jesuítas chegavam aqui, eram pessoas que largavam a Europa pelo mato. Largavam tudo para ficar aqui, para catequizar os índios, para levar os índios. Embora eu sei que nem todo jesuíta fez um bom trabalho, alguns escravizaram os índios, eu sei que essa história tem lado, mas tem o lado da escravidão dos índios, mas tem o lado de levar o evangelho para o índio. Então eu não posso fazer uma história pela metade. Eu não posso fazer uma história aqui só para agradar os socialistas de esquerda e falar, não, os jesuítas todos escravizaram o índio, eram homens maus, homens perversos que queriam tornar o índio um objeto e tudo mais. Mas eu também não posso fazer uma história só romântica achando que não, Padre Anchieta, tudo bonitinho e tudo mais. Então havia muitos religiosos jesuítas que vieram para o Brasil com boas intenções, gente. Eu não posso jogar isso no lixo. Muitas irmãs de caridade que abandonavam tudo para ficar cuidando de gente que ela nem conhecia. Mulheres que nunca casaram, porque eram freiras. E elas cuidavam do parto de mulheres que elas nem eram parentes e ajudaram a nascer crianças que nunca foram filhos delas. Então eu tenho que valorizar a fé desses. Então tinha muitos padres sinceros que vinham e tinha muitos corruptos também. E a igreja começou a crescer. Aí vieram as oligarquias, aí veio o poder. E a igreja, de novo, união, igreja e Estado. E a igreja chegou num tempo que juntou um comodismo, que a maioria do Brasil era católico, um comodismo, uma aceitação de práticas não católicas que estavam sendo agora popularizadas e os padres não diziam nada, ou se falavam não tinham força e não queriam mexer com isso. Por exemplo, o carnaval. O carnaval é uma festa pagã. O carnaval não tem nada a ver com o catolicismo. Um católico apostólico romano ou um evangélico não deveria nem ligar a televisão no carnaval. Mas a história do carnaval tem a ver justamente com isso na Idade Média. Depois eu posso falar do carnaval no século X. E no Brasil o carnaval se tornou algo tão parte da nossa cultura como o futebol. Então a igreja ficava tolerando aquilo ali. Aí começou uma falta de reavivamento, uma falta de compromisso com a palavra. As missas eram sempre aquela mesmice. Veio o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, que alguns, como Hugo von Balthasar, interpretaram que foi quando a igreja perdeu um pouco da identidade dela para se atualizar. Tem o aggiornamento, que é uma palavra italiana para atualização da igreja, na época do Papa João XXIII, depois veio o Pio VI, Vaticano II. Aí os padres começaram a deixar de usar os hábitos, a roupa de padre, começaram a se secularizar e tudo mais, e a igreja foi entrando numa situação muito cômoda. Aí surgiu no Brasil, a partir dos anos 60, não só no Brasil, em várias partes, aquele famoso católico de IBGE. A pessoa que falava assim, eu sou católico apostólico romano, mas ele não participa dos sacramentos da igreja, ele não vai à igreja. O máximo que ele tem é o filho dele que foi batizado, não porque ele é católico, é porque ele não quer que a criança morra pagã. Aí o menino é batizado, mas batizou muitas pessoas que juntavam, mas não casavam na igreja, não participavam da comunhão e tudo mais.
E os evangélicos, então, nessa época, já chegavam mais novos e com sangue no olho para evangelizar, para levar a Bíblia, para batizar. Aí você começa a ver fenômenos que nascem na periferia. Por exemplo, a igreja Deus é Amor, que vai pregar muito em penitenciária. Quantos presos estavam se convertendo a Cristo, ouvindo a voz da libertação lá do Davi Miranda? Quantos? A periferia, a Assembleia de Deus, que veio de Belém, começava a crescer na periferia, e com cultos, enquanto a missa era sempre aquela coisa parada, os cultos, especialmente pentecostais, eles eram cultos que eles davam, assim, energia, ânimo, pandeiro, aquela coisa toda e tal, mais populares, alcançaram as comunidades, lugares onde a igreja católica já não ia mais, porque ela estava elitizada demais, o pentecostal ia, nas favelas. E a Bíblia, o crente abria a Bíblia, o católico não. Então, com isso, os evangélicos começaram a crescer. Por quê? Começaram a dar para o brasileiro uma noção de fé mais comprometida. Agora, você está vendo uma reação católica. Você está começando a ver um surgimento na internet de apologetas, ou apologistas, como alguns preferem, católicos, defendendo as doutrinas católicas ou os dogmas da igreja com passagem bíblica. Você já tem o surgimento de alguns líderes católicos, padres mais populares, como vários que tem por aí na internet, na televisão, na Xuxa, padres assim mais com música mais popular. A igreja está tentando correr atrás do prejuízo, se eu posso usar essa expressão, desde João Paulo II para cá, com o hiato no Ratzinger. Então, por isso que o Brasil teve esse aumento dos evangélicos. Agora, só que está acontecendo no meio evangélico o mesmo fenômeno. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu não estou atacando a igreja católica, nem atacando os evangélicos. Eu estou dando uma história sociológica para responder ao que o Ferri está respondendo. Ficou claro, né? Porque quando você não é católico e fala de alguma coisa, o católico está falando mal da Santa Igreja. Pode falar da sua igreja, não fala da minha. Estou dando uma história sociológica. Como eu falei da Assembleia de Deus e outras mais. Está acontecendo agora no mundo evangélico o mesmo fenômeno que eu descrevi há pouco na igreja católica. O evangélico de IBGE. Então hoje tem muitos evangélicos também que falam, eu sou evangélico, mas ele não vai à igreja, a não ser quando tem um show. Ele gosta muito da Mega Church, aquela igreja que ele vai lá, que o pastor prega um sermão de tem 10, agora, 15 minutos, que é mais um sermão de autoajuda, que você é a coisa mais linda que Deus tem, você é o ponto fraco de Deus, como disse até um teólogo amigo meu, de um livro que ele escreveu, no Ponto Fraco de Deus, mas ele escreveu ironizando essa teologia fraca, que você é a tchutchuca de Deus, né? A tchutchuquinha e tudo mais, e aquela música muito assim hipnótica e tudo mais, e é um tipo de evangelicalismo que já não exige mais o compromisso que os evangélicos da época da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, que eu citei lá atrás, tinham. É um evangélico que hoje ele vai pra balada, mas é evangélico, ele bebe, mas é evangélico, só não tá fumando ainda. Mas assim, coisas que o evangélico no passado não fazia, o evangélico não bebia. Evangélico não tinha isso. Agora tem um monte de evangélico bebendo cerveja, bebendo vinho, não tem problema. Jesus bebeu vinho. Então esse fenômeno está trazendo também para o mundo evangélico, fora os escândalos, também uma descredibilidade. Então quando a gente olha esse cenário, o número de evangélicos está crescendo, de católicos está diminuindo, e os evangélicos vibram como se fosse uma torcida de futebol, né? O Galo está ganhando, o Cruzeiro está perdendo. Tem um problema que ninguém está percebendo. Está aumentando o número de pessoas no Brasil que se descrevem como desigrejados. Céticos, ateus, agnósticos e que não querem compromisso com religião nenhuma. A gente está tão empolgado em ficar comemorando números como se fossem duas torcidas organizadas, católicos versus protestantes, e não está percebendo que está aumentando exponencialmente no Brasil o número de pessoas que se descrevem como sem fé. E talvez eles estão ficando sem fé, porque aqueles que estão tendo fé estão perdendo tempo demais brigando uns com os outros na internet e detonando a igreja do outro, a fé do outro, ridicularizando o outro. Aí o ateu fala assim, se Deus é isso, eu prefiro ser ateu. Muito obrigado.